Fala pessoal, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje domingo 18 de janeiro e é o seguinte, já faz um tempo que eu queria ter trazido esse vídeo para vocês, tem muita gente me perguntando e querendo que eu traga a minha opinião a respeito. Bom, eu peço que principalmente você que já tem opinião formada sobre o Tarcísio, candidatura à presidência e tudo mais, assista esse vídeo com muita atenção e compartilhe ele com todo mundo. Porque tem muita informação errada sendo divulgada, tem ataques desnecessários sendo feitos e a gente precisa colocar os pingos nos is, né? Ajustar aí realmente as arestas, digamos assim. Até anotei aqui alguns pontos para que fique fácil, para que todo mundo entenda o que de fato está acontecendo no tabuleiro político de São Paulo e do Brasil. Primeiro ponto que a gente precisa entender. O candidato da direita é e será Flávio Bolsonaro. Deveria ser o pai, o presidente Jair Bolsonaro, mas será o Flávio porque, infelizmente, a gente não conseguiu tirar o presidente Bolsonaro da cadeia, dessa prisão injusta, desse processo fantasioso de golpe imaginário que não aconteceu. A gente não conseguiu reverter isso em tempo hábil, tá? Mas eu tenho fé que num futuro próximo a gente vai conseguir anular tudo isso. Dito isso, será o Flávio Bolsonaro. Bom, segundo, a gente precisa entender que nem o sistema quer o Lula na presidência. É isso aí. Nem o sistema quer que o Lula permaneça lá. O que o sistema quer? Quer alguém com quem possa continuar aí com seus conchavos, continuar com a máquina funcionando. Só que, se tirar o Lula, quem é que vai substituir ele? O Haddad? O Haddad vai concorrer no lugar do Lula? O Flávio Dino? O Boulos? Não, é derrota certa. Então eles precisam manter o Lula, porque é o único capaz de derrotar Flávio Bolsonaro. Se tirar o Lula, o Flávio entra e aí atrapalha os planos do sistema. Então, como é que se tira o Lula e mantendo-se no jogo? Trazendo alguém que não vai mexer com eles. Quem seria essa pessoa? Tarcísio. Deicon, por que o sistema quer o Tarcísio então? Porque é o único capaz de não mexer com o sistema, porque é isso que eles querem, alguém que não vá mexer com eles, que não vá fazer um combate ideológico, que não vá fazer um enfrentamento, né? Que vá deixar eles em paz e que tire o Lula, porque o Lula é um trem desgovernado, vai quebrar o Brasil. Se quebrar o Brasil, como é que a galera vai ganhar o deles, né? Não vai ficar difícil, né? Então, eles não querem manter o Lula, mas se tirar o Lula, o Bolsonaro entra, volta, no caso o Flávio. E o Tarcísio é um cara pragmático, extremamente técnico, preparado, é um dos governadores, talvez o governador mais bem avaliado do Brasil. O Tarcísio é uma máquina, e ele na presidência ia fazer o Brasil decolar. Ia fazer obras como nunca, né? Porra, o cara como ministro da infraestrutura fez obras, né? Tirou leite de pedra com um orçamento enxugadíssimo, fez obras aí que nunca aconteceram nos governos anteriores. Olha o Lula aí, que grande obra o Lula inaugurou? Nenhuma. Inaugurou uma ponte lá, feita no governo Bolsonaro, demorou 3 anos para terminar. Surreal, cara. Então, o Tarcísio na presidência ia ser uma máquina, ia arrumar a casa, ia consertar o Brasil que está quebrado, literalmente no buraco, com estatais dando bilhões de prejuízo. Então o Tarcísio é um cara que não ia fazer esse enfrentamento, não ia fazer o combate ideológico, não ia tentar desaparelhar a máquina pública. Então essa é a questão do Tarcísio, ele é um cara pragmático, ele não é um cara de direita, ele não é um militante ideológico. Essa é a questão. Tô dizendo que ele é um cara ruim? Tô dizendo que... Não, é óbvio que não. Ele é alguém de confiança do presidente Bolsonaro. Mas acontece que o próprio Bolsonaro percebeu que o sistema quer o Tarcísio justamente por isso. Porque ele não ia fazer o enfrentamento, ia deixar o sistema quieto e talvez fosse cooptado sem saber pelo próprio sistema. Olha o exemplo aqui em São Paulo. Quem é o vice... E agora vamos entrar num ponto interessante, tá? Entra nessa jogada também um big player chamado Gilberto Kassab. É isso aí, é um velho leão da política, é alguém que mexe muito, tem muito poder nas estruturas do Estado, não só do Estado de São Paulo, do Estado Brasil, né? Ele também parece que é ministro não, é secretário aqui em São Paulo, né? Tem 2 ou 3 secretarias, enfim. O Kassab é um big player político e ele quer muito que o Tarcísio saia para a presidência. Eu tenho certeza, não posso afirmar, não tenho fonte privilegiada, mas eu tenho certeza que o Kassab
é talvez o maior interessado e é quem está mais mexendo os pauzinhos para que o Tarcísio seja o candidato da direita em 2026. Pode até concorrer com o Flávio na visão do Kassab. Ele quer isso. Ah, Deco, você quer dizer então que o Tarcísio, que o Kassab quer que o Tarcísio ganhe? Não, necessariamente, tá? Para mim, o Kassab ele quer que o Tarcísio saia candidato. Se o Lula ganhar, melhor ainda, porque com o Lula o Kassab ganha mais. Tem mais ministérios, né? Pode barganhar mais. Com o Tarcísio é mais difícil. Talvez ele tenha 1 ou 2 ministérios ali e só, né? Com Lula, o Kassab ganha mais. Mas por que então que o Kassab quer que o Tarcísio saia para a presidência, ainda que ele não ganhe? O que não vai ser o caso. Se o Tarcísio saísse, ele iria ganhar do Lula. Mas por que o Kassab quer? Porque hoje, quem é o vice-governador de São Paulo? Felício Ramute. De que partido ele é? Do PSD, de Gilberto Kassab. Se o Tarcísio sai para a presidência, o Tarcísio ele tem que se descompatibilizar de qualquer função pública até março. Então, o Tarcísio teria que sair do governo de São Paulo até março. Quem assume? O vice, Felício Ramute, que é do PSD. E, naturalmente, quem é que vai ser o candidato da direita ao governo paulista? O atual vice, que vai passar a ser governador se o Tarcísio sair para se candidatar eventualmente à presidência. Aconteceu isso num passado recente, 2022. O Dória, o calça apertada, era governador, se descompatibilizou em março, né? Saiu para tentar disputar a presidência. Acabou que ele levou uma rasteira dentro do PSDB, né? Nem sequer conseguiu ser candidato e morreu politicamente, saiu da vida pública. No final das contas, é isso que o Kassab quer. Que o Tarcísio saia para a presidência, ganhando ou não faz diferença. É até melhor que o Tarcísio perca, né? O Lula ganha a reeleição. Assim, o vice, que é do PSDB, do PSD, assume e naturalmente vai ser o candidato e vai ganhar as eleições aqui em São Paulo. Agora, vocês entenderam? Essa é a jogada e eu estou resumindo muito aqui para vocês para que todo mundo possa entender. Tem muita coisa por trás aí nos bastidores, mas tem muita coisa mesmo, tá? Que não caberia nem numa live aqui de 2 horas. Mas o fato que vocês precisam entender, os pontos principais são esses que eu elenquei. Dito isso, meus amigos, tem mas muita gente mesmo de direita atacando o Tarcísio. E isso é desnecessário. O cara não é um traidor. O cara já declarou apoio a Flávio Bolsonaro. E ele está sofrendo uma enorme pressão de todos os lados para segurar a onda, para não apoiar tanto assim o Flávio, para deixar para o último minuto. Por quê? Porque assim o partido dele, o conglomerado político que está por trás do PSD, do Republicanos, ganha mais. Né? Olha, é você, Flávio? Não, é o seguinte, a gente apoia mais, né, ministério, secretaria, e aí, o que vai rolar? É assim, essa gente do Centrão só funciona na base de negociata, de cargos, de indicações, de estatais, de não sei o quê. E não tem outro jeito. Enquanto a gente não colocar a maioria no Congresso, Câmara e Senado para mudar a realidade da política brasileira, vai continuar sendo assim. Gostando ou não, é na negociata que o Brasil funciona. Eu não estou dizendo que é o que eu quero, que eu concorde com isso, estou dizendo que essa é a realidade. Essa é a questão. E se a gente quiser mudança, a gente tem que eleger parlamentares com outros perfis em 2026. Né? Eu provavelmente serei candidato novamente. Mereço o seu voto? Eu tô aqui, cara, desde 2019 dando a cara a tapa, expondo a velha mídia, expondo o que acontece nos bastidores da política, trazendo notícia verdadeira. Enfim, vai de você considerar se eu mereço a sua confiança ou não. Agradeço a quem confiou em mim em 2022, quase eu fui eleito, mas é um quase mesmo. Faltou muito pouco, coisa de 5 mil votos de legenda, mas nem voto direto, para que eu fosse eleito. Vamos ver se esse ano, né, se tudo der certo, as coisas caminham. Mas, resumindo e finalizando, não adianta querer atacar o Tarcísio agora. Aliás, em momento nenhum. O cara é do nosso lado, velho. Ele não é um militante ideológico, ele não é alguém que vai combater ideologicamente falando a esquerda, mas é alguém que mais ajuda do que tudo, né? É alguém que a gente precisa ter do nosso lado. Fora que São Paulo é a locomotiva do Brasil em todos os sentidos. É o maior colégio eleitoral. O Tarcísio está fazendo uma baita gestão aqui. E
o posicionamento dele, o apoio dele e o empenho dele na campanha certamente vai pender muito no resultado final da eleição majoritária federal, ou seja, para a presidência. Então, é alguém que a direita precisa parar de ficar atacando. Não vem dele. Ah, mas a primeira-dama de São Paulo, a esposa do Tarcísio, disse que o Brasil precisa de um novo CEO. Meu marido, gente, que mulher não quer ser primeira-dama do Brasil? Quem? Que mulher em sã consciência não ia querer ser primeira-dama? Acontece que ela não é política. Acontece que ela não mede o peso das palavras que ela tem como esposa do governador de São Paulo. Acontece que ela não tem informações ali dos bastidores da política. Tanto é que ela levou ali uma entre aspas, comida de rabo do marido numa entrevista que o Tarcísio deu. Dizendo, né, meio que contradizendo a própria esposa ali. Não, olha, eu sou Flávio, tá, não sei o quê. Deve ter rolado a briga em casa lá, não sei não, né? Mas enfim, é só minha opinião, como eu disse, não tenho informação privilegiada. E para você que já tem a opinião formada sobre esse caso, não tem problema. Se você quiser continuar com a sua opinião, eu não sou o dono da razão, mas eu só quis aqui trazer alguns pontos para que você que não está por dentro de tudo esteja, ou pelo menos tenha aí algumas informações que de repente até agora você não teve, tá? Peço que compartilhe o vídeo, se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like porque isso é muito importante também. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.